Olá, caros ouvintes, eu sou o Rubens e este é o Boletim do Grid, o seu podcast sobre automobilismo e outras nerdices. Nosso papo de hoje falamos sobre o GP da Espanha de Fórmula 1 e aqui comigo para gravar este episódio, diretamente de Sorocaba, interior de São Paulo, eu tenho Eduardo Casola Filho. Boa noite, Rubens. Olá, pessoal. Aqui é Eduardo Casola Filho. Se encontra aqui no Barman da Velocidade, página no Facebook. Hoje vamos falar do GP da Espanha de Fórmula 1, tão aguardado GP da Espanha, aquele GP que quando começa o ano todo mundo já fala que as equipes vão apresentar suas evoluções aqui, que a fase asiática não é tão importante, porque as equipes trazem upgrades para o GP da Espanha que fazem diferenças. Mas, Casola, eu acho que isso ultimamente tem se tornado não tão importante, porque quando uma equipe evolui, todas elas, correto? Cada equipe vai ter o seu pacote, faz o seu desenvolvimento, né? Algumas trazem algumas inovações aí que parecem bem diferentes, né? Por exemplo, a McLaren que trouxe um bico ali bem estiloso, aí, uma coisa bem diferente, né? Mas assim, de vez em quando pode haver algumas mudanças. A gente sentiu, pelo menos dessa corrida de Barcelona, houve sim uma alteração lá na frente para os primeiros colocados. Além da evolução que teve da Mercedes, né? Porque a Mercedes ela dominou o fim de semana inteiro. Nós tivemos, tudo bem que teve aquela questão do pneu da Pirelli, né? Que veio 4 de espessura mais fina, foi um pedido da Mercedes por causa das bolhas, mas eu acredito que não tenha sido só isso, né, Casola, que tenha feito com que a Mercedes se destacasse tanto este final de semana. De fato, né, a Mercedes trabalhou duro, né, também nesses dias, né, afinal foi um começo do campeonato que eu acho que ninguém aí da montadora alemã esperava, né, ter tanta dificuldade nessas primeiras corridas. A Ferrari andando mais rápido em classificações, mas em Barcelona a coisa meio que voltou mais ou menos ao status quo esperado, né? A Mercedes novamente dominando todos os treinos e a corrida foi um passeio aí de fim de semana, um domínio aí da equipe prateada. Sobre Mercedes, realmente eu acho que o único ganho de evolução que ela pode ter tido aparente foi esse do pneu da Pirelli, porque o upgrade mesmo não teve tão aparente, porque aquela coisa também, muitas vezes um upgrade do carro a olho que não está todo dia ali no paddock não consegue enxergar, mas a Ferrari veio com aquele retrovisor ali que o pessoal até brinca falando que era suporte para latinha pro Kimi, mas esse próprio apêndice, né, Casola, já foi cortado para a próxima corrida. Porque era mais para servir, né, de suporte, né, para os espelhos, né. Sebastian Vettel chegou a comentar que até tinha ficado melhor a visibilidade ali para ele, né, mas já tratou de podar, né, e a próxima corrida já vai voltar à configuração antiga, né, e o halo a gente depois acho que vai falar daqui a pouco, né, dessa questão aí de segurança do halo, né, mas vai que a estética aí ficou mais estranha do que costumava ser, né, mas a questão é que a Ferrari tá tentando alguma coisa também ali diferente, também na parte aerodinâmica e tudo mais, e por enquanto não funcionou, pelo menos na corrida de Barcelona, né. Vai ter que ver Mônaco, que é uma pista mais travada, né, tudo em que geralmente a Mercedes ela tem um pouco mais de dificuldade, aí tem que ver se a Ferrari vai conseguir se adaptar bem e também o quanto que a Red Bull vai evoluir nisso, né? Você disse bem, porque a Red Bull tendo uma evolução, assim, o carro da Red Bull nesse GP rendeu bastante, foi um carro assim que nitidamente estava bem. A Red Bull nas últimas corridas tem demonstrado que o desgaste de pneu deles é controlável. Eu acho que ali o Verstappen só não conseguiu chegar até o Bottas, acho que um pouco por causa daquele pequeno interveio que ele teve, mas... de fato teve essa evolução, né? E também assim, também a gente tem que botar um pouco em perspectiva, porque ano passado a McLaren ainda tinha o motor Honda e que a McLaren penava um bocado ainda, né? Então, assim, claro que o motor Renault deu um ganho ali a mais, embora a gente sabe que o motor é inferior aos das concorrentes, né? Então, a McLaren ainda continua um pouco ainda atrás, mas assim, já é uma situação menos pior do que estava nos outros anos, né? Do que do período em que esteve com a Honda. Exato. Já fugindo dessa parte de evolução e de crescimento, acho que a gente poderia falar só, dar uma passadinha rapidinho no quali, né? Que no quali a gente já de início não teve a participação do Brandon Hartley,
que no terceiro treino livre destruiu a sua STR e o pessoal no paddock está falando firmemente aí de uma possível saída dele para o retorno do Verlaine. Por esse acidente, você acha que tem essa possibilidade de ter agravado a situação e a permanência do Hartley na equipe? Ou a equipe simplesmente pode entender que foi um acidente de corrida e a permanência dele não está tão afetada assim? Olha, em se tratando da Red Bull ali, da estrutura Red Bull, Toro Rosso, dá para esperar qualquer coisa, né? Que o pessoal da Red Bull não tem muito paciência com os pilotos, né? Ano passado mesmo, nos últimos anos, o Kvyat sofreu bastante nas mãos aí da direção, né? Dos energéticos. E o Hartley é o que tá na mira, né? O começo do campeonato do Hartley tem sido bem complicado, né? Ele tem tido muitos problemas, né? E cometido alguns erros, né? E teve alguns incidentes aí. No Azerbaijão teve ele teve um furo de pneu e ficou numa zona perigosa e quase que provocou acidente com Gasly. Aí depois teve esse outro acidente, né? Então, assim, o pessoal da Toro Rosso, né, e de todo o esquema da Red Bull, a gente sabe que não é muito tolerante a muitos erros, assim, e podem trocar. Como no caso não tem ninguém assim pronto, assim, na fila, né? Então eles podem buscar outro nome, né? O Verlaine até o ano passado correndo ali na Fórmula 1 ali, pode ser um nome, né? Embora daí teria que ver como que eles vão negociar, né, o contrato com a Mercedes, né? Já que ele é um piloto do guarda-chuva ali do Toto Wolff, mas seria uma adição interessante a Toro Rosso se o Verlaine for para lá, né? Até porque o Hartley, por enquanto ainda não disse muito a que veio nessa temporada aí. Tá sofrendo um pouco, né? E quanto a paciência aí dos energéticos aí for durar, a gente não sabe quanto tempo vai durar mesmo e se vai durar pelo menos até Mônaco. A minha resistência a esse boato foi exatamente isso que você pautou. A questão do Toto Wolff liberaria ou não o Verlaine, né? Porque a gente tem a questão do Bottas que estaria rendendo, né? O pessoal fala que não estaria rendendo o tanto que ele deveria por ter o mesmo carro e tudo mais. E o piloto que ele já está trabalhando, né, imagens, todas essas questões todas. Para mim realmente essa questão do Verlaine não ser da academia da Mercedes, né, a Mercedes terem possivelmente até outros pilotos que poderiam, não a Mercedes, desculpa, a Red Bull, outros pilotos, mas só que, como você disse, de imediato foi com a saída do Kvyat, veio o Hartley, e a saída até do Palmer fez toda aquela movimentação ano passado, não tem, né, um nome ainda forte da Red Bull. Mas tirando isso, como a gente falou, é apenas boato, a Sky TV lá, né, que falou sobre isso, então a gente não tem o que afirmar sobre isso. O que mais teve no Qualify, além do Bernard não participar, foi McLaren pela primeira vez no Q3, algo bem surpreendente, então que é engraçado que pontuou na maioria das corridas, mas primeira vez no Q3, talvez essa evolução do bico tenha dado certo, né? Eu acho que não é nenhuma tão surpresa assim ela tá pela primeira vez no Q3, né, Casola? Até acho que demorou um pouco, né? Eu imaginava que tenha sido a primeira vez, assim, no Q3, né? Porque a McLaren tem tido um desempenho bem razoável nessa temporada, né? Brigando aí pra ser a quarta força, né? Mas aos poucos parece que o carro tá evoluindo assim, mas assim, ainda no máximo pra ser a quarta força do grid, não é pra ser exatamente a equipe de ponta, né? Mas é o que por enquanto ainda está para ser visto, né? O Fernando Alonso, né, também, no caso, contribui muito aí, o mérito dele, né, também por estar sempre andando ali, né, e ninguém discute também o talento aí do Alonso, né, e muito também desse desempenho faz parte também do piloto espanhol aí que tá levando aqui meio que no braço, né, também, esse carro chegando constantemente aos pontos. Já que o Van Dorn constantemente tem ficado no Q2 quando consegue avançar. E falando de Q2, quem ficou no Q1, se não me engano foram os dois, né, que ficaram no Q1, foi o Stroll e o Hülkenberg. O Hülkenberg com uma quebra do motor, até aí que solicitou que ele parasse, né, o carro até antes, se não me engano que ele nem chegou até o box. E o Stroll que literalmente deu uma estrolada e acabou com uma das câmeras de transmissão. Foi assim um acidente bem engraçado, porque ele acabou quebrando uma lente de câmera. Contudo, o Stroll destruiu o carro, mas conseguiu ter um bom desempenho na corrida. Lógico que a gente vai falar do desempenho, mas aquele acidente do Stroll foi um acidente de quem
assim, na minha avaliação, Casola, foi de quem buscava o limite da pista, o limite do carro, o limite de tudo, para tentar se ir pro Q2, mas infelizmente ele contou ali um pouquinho de grama e acabou rodando. Assim, sobre o acidente dele, eu acho que não tem muito o que falar, porque foi uma infelicidade dele. Ele vinha bem, era uma volta assim que na dele era uma volta constante, mas infelizmente ele é cura ali da curva 2. Tem essas coisas, né? Primeiro, um rápido comentário, né, sobre o Hülkenberg, né, que ele foi mencionado primeiro. Realmente foi um fim de semana pro Hülkenberg esquecer, né? Deu tudo errado para ele, né? O problema de câmbio, né? Uma sequência aí não muito agradável aí pro alemão, embora ele tenha bem fazendo um trabalho até muito decente ali, especialmente no duelo interno com o Sainz. Agora, sobre a Williams, né? Primeiro, também acho que há de ressaltar, né, que durante os treinos livres, né, a primeira sessão, o Robert Kubica finalmente teve a chance aí de pilotar a Williams durante uma sessão ali oficial, né? E no fim acabou que o Kubica meteu mais um segundo no Stroll ali nesse treino, né? E isso com as Williams nas duas últimas posições do grid. A classificação aí foi complicada, né? Os dois carros rodando no Q1, né? E o Stroll batendo, aliás, além desse problema aí da câmera, ele ainda quase foi atropelado por um trator também quando tava saindo do carro, né? Então, quando ele tava indo pra passar lá pelo muro, aí o trator tava indo lá e quase pegou o Stroll ainda. Foi quase o desastre completo, né? Então, pegou, a câmera flagrou os mecânicos lá da Williams rindo, né? Naquele momento ali. E a gente, como é que os mecânicos ainda têm coragem de rir aí nessa situação aí tão complicada de tá Williams, né? Ali, tudo que tá rolando. Foi um momento maldoso da FOM, né? Porque além da questão deles filmar os mecânicos clientes, eles aproveitaram e filmaram massa no box, né? Tipo, dando a entender que, olha, vocês têm no box um piloto que é excelente, renomado, tal, aposentado, e lá você tem um piloto pagante que tá destruindo o carro. Então, como você falou, é engraçado, mas só que sempre lição que esses mecânicos ficaram tipo assim, olha, esse carro na hora de voltar aqui a gente tem menos de 24 horas para deixar ele... É verdade, né? E claro, e fora a pressão tudo, né? Porque a Williams até agora essa temporada tem sido um verdadeiro martírio e de quebra ainda porque tem ainda essa pressão aí da questão Kubica ainda, né? Que vai continuar existindo, acho que vai ao longo da temporada, né? Independente aí da questão aí de quem deu notícia, o que for ali, mas a questão é que o Kubica ainda vai continuar sendo um fantasma aí que vai assombrar o Stroll e o Sirotkin, né? Durante essa temporada. E assim, enquanto a Williams não conseguir encontrar uma solução aí pro carro, que é o grande problema da Williams, dupla de pilotos vai continuar sofrendo uma barbaridade, né, ao longo do ano. Exato, porque a Williams, ela tá com esse fantasma, né? Você vê que toda a transmissão tá no box, então acontece uma Williams, um acidente, uma rodada que seja, a filma no box, então tem toda essa situação, ainda teve, tudo bem, o que ele fez, como você falou, um pouco mais de um segundo sobre os demais, então o pessoal tá dando... A própria Williams está dando pano para manga para essa discussão. Você não sabe se é uma pressão que a própria Williams quer fazer sobre os pilotos ou se a Williams está realmente desesperada e está aqui precisando que um piloto experiente desenvolva o carro. Mas assim, um carro ruim, mal nascido, ser desenvolvido durante a temporada, com poucos testes que eles... é muito difícil, né? Então, eu acho que sobre o quali, se quiser falar mais alguma coisa, Casal, eu acho que realmente só o apagão que teve a Ferrari, né? Porque durante todo o final de semana, até o próprio Hamilton falou, olha, a Ferrari estava escondendo o jogo, mas como até o Valese foi no Twitter, olha, a Ferrari escondeu tão bem o jogo que ela escondeu dela mesmo. E é isso, né? Eu acho que a Ferrari mesmo se auto-apagou a si mesmo durante o quali. Eu acho que assim, não foi só a questão da Ferrari ter meio que se apagado, né? Assim, claro que pode também ter a questão dos pneus, né? Como a gente já comentou, né? Já que parece que o carro da Ferrari não se entendeu tão bem com os pneus, com essa nova configuração, né? Que pro Mercedes, né? Entre aspas.
No entanto, a dizer que também há uma evolução ali do carro da Mercedes, né, e que, como a gente já debateu, né, e parece que assim, que a Ferrari ainda vai precisar arrumar algumas coisinhas, né, em relação a isso. Agora tem que ver, né, se o carro vai continuar rápido, especialmente quando chegar a fase das pistas mais rápidas ali, que é onde que isso pode fazer diferença em relação ao campeonato, né, porque é nessa fase que, em tese, a Mercedes deve levar grande vantagem, né, que são as pistas mais rápidas, né, tipo Áustria, Silverstone, também no caso, depois que tiver mais pra frente, tiver Spa, tiver Monza, que são as pistas mais velozes, de repente Paul Ricard, eu acho que é uma pista que pode também trazer uma vantagem para os carros que se dão melhor com uma alta velocidade. Então tem que muito ver o que vai acontecer, né, com essa nova configuração, se a Ferrari realmente tem bala na agulha, se essa corrida da Espanha foi um ponto fora da curva, mas a tendência é que a Mercedes ainda pode ser a equipe a ser batida por enquanto, mas a gente tem que ver o que vai acontecer nas próximas etapas. Isso eu vi um tweet até mesmo seu, né, falando que esse é um pesar para a Ferrari, que ela queimou pontos preciosos numa pista em que ela não poderia, porque projetando, acho que depois de Mônaco, a maioria das pistas é favorável à Mercedes. Então, já a Ferrari, ela parece que ela tá patinando, né, os mesmos erros que ela cometeu nas temporadas passadas. E agora, acho que já hoje conversa para entrar na corrida, a corrida que já na primeira volta eu já estava fixado como maquinarista, eu estava olhando o Fernando Alonso, vi ele dando umas sambadas ali na pista, e isso foi em decorrência depois das explicações, foi que ele largou de super macio e é um pneu de difícil aquecimento pista, principalmente nas primeiras voltas. E depois tivemos o acidente do Grosjean, que sinceramente é um acidente que entrou para os anais aí da Fórmula 1. Acho que nunca mais será esquecido pelos fãs. A impressão sobre o Grosjean é que parece que o maluco da primeira volta voltou a atacar, né? Porque até agora o Grosjean também tá numa sequência aí terrível, né? O Baku teve aquela batida durante o safety car, né? Que já foi uma coisa meio bizarra. Aí vem essa batida bem estranha aí na largada, né? Na primeira volta, né? E que leva também o Hülkenberg e o Gasly. No caso, ele tentou, fazer o giro, né, pra tentar voltar pra pista, né, mas o problema é que eu voltou bem no meio do bolo ali e acabou levando alguns pilotos aí. E o Grosjean, junto com o Siroti, que ainda são os únicos pilotos que não pontuaram, né, na temporada, né, e o Grosjean corre num carro que é bom, carro da Haas, um carro que tem potencial ali pra brigar pra ser quarta força, só que a Haas tá sentindo falta, né, dos pontos do Grosjean, porque ela fica pra trás nessa disputa com a Renault e com a McLaren, né, e o Grosjean tá um ano totalmente fora da casinha, né? E assim, parece voltando a 2012, né? Quando ele se envolvia em um monte de acidente, né? E, inclusive esse acidente que você falou que entrou pros anais já vai juntar com aquele outro lá da largada da Bélgica em 2012, que ele quase decapitou o Fernando Alonso e levou uma meia dúzia ali junto na largada. Então, é um festival aí de acidentes que realmente vai se acumulando e assim, só vai piorando a imagem do Grosjean, né? Nesse momento do campeonato e até pensando de repente no futuro para ver se ele em renovação de contrato, se ele consegue uma vaga melhor, mas assim, vai só queimando o filme dele, né? Com o Magnussen entregando, o Grosjean não, a Haas que tem esse acordo comercial com a Ferrari, eu acho que tudo isso começaria a pesar sobre o Grosjean. Você tem que nem o Giovinazzi lá, que é piloto de testes da Ferrari, o ano passado ele vivia no box da Haas, então não se sabe quanto que isso pode pesar sobre o Grosjean. E sobre esse acidente, coisa que ficou assim pesado, mas eu acho que não só o fato dele ter se prejudicado, é ele ter tirado dois pilotos que vinham tendo um ano bom, mas eu acho que desse acidente do Grosjean, né, Casola, acho que já está bem discutido, acho que o pessoal já passou tudo que tinha, acho que até a punição que ele sofreu foi, no seu julgar, foi uma punição justa por ser só perder de 3 posições ou tá ali na média, tá justa pra Fórmula 1?
Olha, talvez até tenha ficado, a opinião até meio geral é que ficou um pouco barato até, né? Até porque também o Grosjean já tem um histórico aí de confusões, embora ele tenha dado uma acalmada, tudo, né? Mas esse ano ele ficou meio descontrolado aí, se envolvendo em alguns acidentes e tudo mais. Talvez 3 posições apenas aí tenha ficado até um pouco abaixo do que podia se esperar. Talvez até algo mais salgado poderia ter vindo da parte da FIA, mas é uma punição e assim, serve de alerta também pro Grosjean, né? Até porque também, assim, essa vaga é cobiçada, né? A vaga dele, né? E tem o Giovinazzi, até mesmo o Leclerc que também pode ser colocado nessa vaga aí, se caso precisar. Então, é um assento que tá a perigo, né, pro Grosjean ali, se ele não começar a reagir e colocar um pouco a cabeça no lugar. O Magnussen é um piloto que é do mesmo estilo, né, que até no caso é meio do mesmo estilão do Verstappen, né, assim, não liga muito aí pra posição dos outros ali, bota o carro onde quiser e que se dane os outros, mas assim, o Magnussen tem ainda, assim, tirado o leite de pedra aí, embora o carro da Haas seja um carro bom, né? Mas tem feito um bom trabalho aí com a equipe dentro das possibilidades dela. É verdade, né? Foi uma coisa bem interessante da Sauber, né? A equipe penou um pouco na reta final ali, sofreu um pouco com com o desgaste dos pneus, né? Mas ainda o Leclerc conseguiu salvar um pontinho ali no fim das contas. É um ponto que também é importante para a Sauber, para pelo menos permanecer com uma margem ali à frente da Williams. Se garantir, vamos à frente da Williams, que vale algum dinheiro a mais aí também da FOM, né? No fim da temporada. E assim, a equipe tá evoluindo, tá crescendo, né? Assim, ainda aos poucos ali, tá conseguindo até no caso brigar ali para escapar do Q2, escapar do Q1 ali, conseguir chegar ao Q2 com mais regularidade. O trabalho está sendo feito aos poucos aí, parece que assim, há uma evolução, mesmo ali com a mudança que teve ali na direção da equipe ali agora recentemente, mas a Sauber parece estar caminhando ali uma evolução ali, ainda mais aí à medida em que houver assim, esse aporte maior da Ferrari e a Alfa Romeo, podemos esperar aí uma melhora ainda mais, não só esse ano, mas para os próximos também. A parceria técnica da Sauber Ferrari é uma questão mais de evolução, mas é como você disse, conseguir esses pontinhos que criam uma gordura dela sobre a Williams é essencial para o resto do campeonato, porque ela consegue aí se projetar e quem sabe conseguir uma grana melhor aí para poder se desenvolver pro ano que vem. Agora, Casola, só retornando aqui, eu acho que sobre o acidente, realmente, uma coisa que ficou assim, na hora da empolgação eu falei, eu até tuitei, mas depois eu assisti os vídeos, o halo ele foi testado, assim, não na sua força extrema, mas alguns detritos do carro do Hülkenberg, não, desculpa, do Grosjean chegou a pegar no halo e atingiu o piloto. Bacana. Teve um teste, acho que um pouco mais efetivo mesmo na prova da Fórmula 2, né? Que é a segunda prova da Fórmula 2 em Barcelona, né? Que teve, assim, acho que dos japoneses lá, o Fuzumi e tem outro agora que me fugiu o nome, que teve um acidente que o carro caiu meio que em cima, assim, pegou de leve, pegou o halo ali. Aí isso, o halo até protegeu ali, no caso de uma forma mais eficiente, né? Podia ter acontecido algo um pouco mais sério ali naquele acidente da Fórmula 2. No entanto, ainda claro, nesse primeiro teste, primeiro momento, parece que o halo mostrou ser eficaz. Ainda temos que, acho que tem que ter um pouco mais de paciência para tirar alguma conclusão, mas pelo menos essa primeira imagem acaba sendo auspicioso, que no principal quesito dele, que é a segurança, ele foi eficaz, ele funcionou, e eu acho que é isso que é o mais importante, proteger o piloto acima de tudo, né? Depois de todo esse entreveiro do acidente do Grosjean, limpeza de pista, tudo ali, nós tivemos uma corrida até mesmo protocolar, né? A Ferrari tentando buscar as Mercedes e a corrida se seguiu, acho que sem muitas outras surpresas durante o casual. Acho que ela em si foi mais, como eu disse, protocolar, porque seguiu o script de todo o campeonato que a gente já viu desde o começo do ano.
Na verdade foi um script meio que a gente esperava para ser o campeonato, né? A Mercedes dominando, né? E a Ferrari e a Red Bull tentando alguma coisa, né? Aí o Vettel parece que teve um problema ali num dos pneus ali que forçou aquela segunda parada, né? Também foi preocupante da Ferrari, porque o Verstappen ainda teve a asa quebrada lá, um toque ali com o Sirotkin. O Verstappen, mesmo com a asa avariada, foi pressionado pelo Vettel, mesmo o Vettel também tendo pneus mais novos. Assim, o Vettel não conseguiu atacar o Verstappen e foi uma coisa meio estranha ali, porque uma coisa que parece que a Ferrari não encontrou um equilíbrio, um acerto. Ainda de quebra também o Raikkonen também abandonou, quebrou também no meio da corrida. Então foi uma semana totalmente bem fraco da Ferrari, assim, pelo menos para os objetivos da equipe de Maranello. A Red Bull ficou naquela função mesmo de ficar atrás das duas ali. O Verstappen aproveitou a oportunidade e conseguiu um pódio até para meio que tirar um pouco também essa pressão aí que já vinha em cima dele depois dessa sequência aí complicada. Mas as Mercedes estiveram soberanas, né? O Hamilton passeou o fim de semana. O Bottas ali, na medida do possível ali, andou sempre dentro do ritmo dele, conseguiu manter o segundo lugar, né? O Bottas, claro, teve aquele azar, né, também de Baku que pesa no campeonato, mas assim, ele tá fazendo a parte dele, né? E assim, os Mercedes não sobraram e o Verstappen ele cavou o pódio, especialmente aí pelos azares aí, por todo esse caos aí em cima da Ferrari, né? E mesmo assim o Verstappen ainda teve um ritmo melhor que o Ricardo ali ao longo do fim de semana e assim, conseguiu esse pódio que veio na melhor hora possível. Exatamente, porque o Ricardo, por exemplo, ele chegou a 50 segundos do Hamilton e ele foi o último carro a não tomar volta dos líderes, né? Por exemplo, o Kevin Magnussen, que foi sexto, tomou volta, né? E do Pérez para baixo, que é o nono, todos tomaram mais de 2 voltas. Teve toda essa questão aí de que as 3 primeiras equipes elas foram totalmente soberanas nessa. Você vê que mesmo tendo uma evolução, elas ainda não conseguiram se aproximar tanto do ritmo. Sobre o Daniel Ricciardo e também o Verstappen. O Verstappen, assim, o final de semana dele todo foi um bom final de semana. Aquele pequeno acidente que ele teve ali, eu acho que foi um dos primeiros acidentes de todos que ele teve envolvido, que ele teve, eu coloco com quase zero culpa, porque para mim foi um acidente de corrida, foi algo que acontece realmente, você às vezes calcula mal, interpreta mal uma freada, mas o importante é que é bom ver o Verstappen assim, ele de certa forma cauteloso, conseguindo pódios e colocando o carro dele, né, entre os líderes para ver se dá um pouquinho mais de tempero para esse campeonato não terminar faltando umas 4 corridas. Tirando isso, Casola, eu acho que o que ficou assim de tristeza, eu acho que para os ferraristas foi que mais uma corrida que o Kimi Raikkonen ficou de fora, né? E que foram pontos preciosos para a Ferrari na questão da disputa de construção, porque a Ferrari agora ela tá com, quer ver? 27 pontos a menos que a Mercedes. Então, mais uma quebra do Kimi, mais uma vez que o Kimi fica fora e o Kimi vai se distanciando dos primeiros colocados. Realmente foi fim de semana aí pouco oportuno aí pra Ferrari, né? De quebra também aquela segunda parada do Vettel também complicou demais a vida da Ferrari, né? E você vê, o Vettel também não teve um ritmo de prova legal, né? Ele acabou que, como eu falei antes, mesmo com pneus mais novos e com o Verstappen tendo problema, o pico ali avariado, ele não conseguiu chegar perto do Verstappen para tentar uma ultrapassagem, né? A Ferrari não estava legal, né, nesse fim de semana, né? Também a quebra do Kimi meio coroou tudo isso, né? Foi realmente algo que a Ferrari não estava esperando, né? Foi um golpe aí meio forte, né? Então, assim, vai ficando complicado o campeonato, né? E como já falamos aí mais cedo, né? Com uma tendência aí de ser próximas provas, a maioria mais favorável à Mercedes, acende sinal de alerta, né? Porque já vê o campeonato começando a sair das mãos da Ferrari e indo para a Mercedes e eles vão precisar urgente de alguma solução aí para arrumar tudo, né? Melhorar na questão de durabilidade, né, e conseguir entender um pouco mais essa nova configuração de pneus. Teve a questão do Sirhocket que ficou
bem apagado na corrida, ele novamente não teve um desempenho bom, mas até que de certa forma não estou mais querendo bater tanto em cima dele, porque primeiro ano, está começando agora, por mais que ele tenha tido uma experiência anterior, eu acho que ele ainda tem muito a fazer durante o campeonato. Mas acredito que sobre o GP da Espanha a gente conseguiu pautar tudo. Se você tiver mais que você queira falar, levantar, fique à vontade. Com relação ao Sirote, que até uma notícia, né, que veio hoje, o Sirote falou que ele não teve um bom desempenho aí, que um dos razões foi um problema do banco ali, que estava mal montado e que causou dores nos glúteos. O Stroll, por que me pareça, conseguiu um 11º lugar, mas só que na hora que você olha como terminou a corrida, né, com apenas, quer ver, 14 carros, e o Stroll terminou em 11º com o Brandon Hartley em 12º, que podemos dizer que teve um bom desempenho, até para quem participou do quali, o Ericsson e o próprio Sirotkin. Eu acho que assim, o Lance Stroll, dentro do que foi possível, fez uma boa corrida. Ainda não é aquela corridaça, como podemos dizer que ele teve no Canadá o ano passado, em Baku também no ano passado. Então acho que sobre a corrida que eu teria para fechar isso mesmo. Acho que as nossas agora todas atenções voltam para Mônaco, que é uma pista que sempre a gente apontar essa é favorita, mas uma chuva, um safety car, uma pequena muro durante o quali pode traçar no final de semana. Exatamente, né? Em tese, essa é uma pista que não deve favorecer muito a Mercedes, né? Dado que, sim, que historicamente o ponto fraco do carro é a questão mesmo na parte, nas curvas de baixo. Então, uma pista mais travada como o Mônaco, a Mercedes sofre um pouco mais. No entanto, às vezes, assim, uma situação da corrida pode mudar totalmente e favorecer, né, a Mercedes. Por exemplo, como aconteceu em Singapura o ano passado, que é outra pista que teoricamente não favorece a Mercedes, mas tudo meio que aconteceu a favor do Hamilton e aquela vitória foi meio que fundamental para o campeonato dele. Exato. E sobre a Mônaco também, o que a gente pode dizer é que a Ferrari ela deve jogar conseguir recuperar os. Então, eu acho que podemos fechar por aqui, Casola. Você quer ainda ponderar mais alguma coisa sobre a corrida? Acredito que já temos o bastante aí, né, para mais corrida. É isso, pessoal. Como você pode ver, gente, foi uma corrida, como eu disse, protocolar. Foi uma corrida que ela já vinha meio que traçada por questões até mesmo que a gente via. Lógico, esse desempenho da Mercedes foi surpreendente. O próprio não é para acreditar que a Mercedes vai ser superioridade da Mercedes. Só o resto do campeonato que dirá. Então, eu acredito que tivemos um bom programa. Casola, agradeço mais uma vez por você ter esse projeto que se inicia agora, que é o Boletim. É lógico que esse primeiro programa aqui sobre a Fórmula 1, o pessoal pode ter achado meio mais um bate-papo mesmo, mas é isso. Podcast é uma evolução, uma eterna evolução. Conforme for indo nos programas, o pessoal, os ouvintes, vão mandando nos comentários o que quer ouvir, o que gostaria, quadros, sugestões, podem mandar para mim, para o Casola. Vou pedir mais uma onde que ele é encontrado na internet e os links de imagens, posts que a gente utilizou aqui para poder gravar o programa vai estar no post e aguardo o comentário de todos. Um forte abraço e até a próxima. Obrigado, pessoal. Daí, no caso quiser mais uma vez, curtir a página do Facebook Barman da Velocidade. Também podem me encontrar no Twitter Educa Sola Filho. Muito obrigado aí, Rubens, pela oportunidade e a gente se vê novamente. E a gente se fala novamente aí. Até a próxima, pessoal.